E a planta de biogás, ela é uma integração de dezenas de equipamentos e componentes. Fornecedores, então, prestador de serviço. O que a Master Biogestores entrega para o cliente, além da engenharia, da assistência técnica com manejo e operação da planta, nós fazemos a integração de tudo que existe, que está dentro desse ecossistema aqui da planta de biogás. Luiz Thiago, obrigado por estar me recebendo aqui numa das suas usinas. A gente fez o podcast, você fez o convite e a gente está aqui para conhecer uma usina modelo utilizando um biodigestor retangular numa suinocultura. Então, cara, obrigado por estar nos recebendo aqui no oeste do Paraná. Eu que agradeço, Ricardo. É uma oportunidade para a gente estar mostrando o nosso trabalho, mostrando um pouco do que é a operação, do que esse projeto facilitou aqui na vida desse nosso cliente. E também aquilo que a gente comentou lá do trabalho da Master no podcast, a gente poder evidenciar aqui na prática aqui como são as instalações da Master e quais são os processos aqui desse projeto. Como funciona um projeto de biogás na prática, né? Onde é que a gente está e qual que é o tamanho dessa granja antes da gente ir lá para cima? Então, essa é uma granja que já tem mais de 20 anos. O produtor iniciou com a terminação e nos últimos anos ele começou a trabalhar com um sistema diferente, com a BRF, e atualmente ele está numa transição agora para ser 100% creche, com a capacidade para 15 mil leitões aqui nessa granja. Legal. A gente está, qual que é o nome dessa cidade mesmo? São José das Palmeiras. São José das Palmeiras. Perto de Toledo, no extremo oeste do Paraná, basicamente. Isso aí. Bora lá conhecer? Bora lá. Quantos barracões ele tem aqui? Você falou que são 15 mil animais, né? Sim. Aqui são 8 barracões, então já é uma granja antiga, né? Os últimos barracões são novos, né? Faz tempo que ele trabalha com suínos. Sim, há mais de 20 anos já eles estão na suinocultura. Aqui, como em muitas outras propriedades a gente encontra no sul do Brasil, são projetos que a família iniciou lá com 100 suínos, 200, 300, e sem um planejamento adequado, né? Até por conta disso nós tivemos uma grande dificuldade neste espaço, um espaço muito pequeno para alocar a estação de tratamento aqui de dejetos e geração de energia. Até depois de numa passagem geral pelo projeto dá para perceber que é bem compacto. Então isso até gerou uma certa dificuldade aí no planejamento. E antes do biodigestor ele só tinha aquela lagoa lá embaixo. Exatamente. Tá. Tinha só aquela lagoa. E é direto daqui para lá. Exatamente. O resíduo está chegando aonde aqui? Não existia essa estrutura. O resíduo ele chega aqui. Então nós trabalhamos com um sistema com 2 células para decantação. Então quando o resíduo está chegando por aquele tubo. Chega por aquele tubo. Chega, aqui já é um primeiro processo de separação. Exatamente. Então sólidos. Ele seleciona uma das células, via de regra, qual é o padrão? Ele espera saturar uma célula e aí ele fecha ela, deixa sedimentar a parte mais sólida. E geralmente de 3 a 4 meses ocorre a saturação da célula. Então ele fecha aquela célula, deixa aquele material ali parado, maturando e começa a utilizar outra célula. Quando chegar o ponto dele, em torno de 4 meses, quando chegar o ponto dele limpar uma célula, a outra também já está sobrecarregada. Ele vai fazer a limpeza e vai alternar. Sempre uma vai estar em operação e a outra parada. Entendi. Então, o resíduo está entrando por aqui, por esse tubo que a gente está vendo aqui no começo da rampa. Exatamente. E essa rampa foi pensada justamente para ele entrar com a pá aqui e fazer a limpeza. Com certeza. Então, assim, todo o projeto a gente dimensionou de acordo com as condições aqui da propriedade. O tipo de trator que ele utiliza para limpar, o projeto, a parte de piso, o estrutural foi pensado nisso, para que ele possa vir aqui com a concha do trator e fazer a limpeza. Qual é a profundidade aqui? Esse aqui é raso. Ele tem cerca ali de 50 a 60 centímetros de lâmina útil. É quase o que a gente está... Ele quase não está usando a lâmina ali agora, pelo jeito. Não, ele tá... na verdade, os 60 centímetros é dali para baixo, né? Tá. Ele vai ter aqui em torno de 1 metro. Aquela caixa de passagem lá. Exatamente. Daquela caixa de saída, ele vem para distribuição para a entrada do biodigestor. Ali para as entradas, né? Nós temos algumas entradas, mais de uma entrada no biodigestor. Tá. Daqui alimenta o biodigestor que está aqui do lado. Cara, bem perto. Porra. Um layout bem... compacto. Bem compacto, né? Se você olhar,
na parte de baixo, logo ali está o abrigo do gerador, aqui tem a estrutura para o triturador de carcaça, biodigestor, é uma estrutura extremamente compacta, né? Bom, a gente está aqui, inclusive, apesar de ter um resíduo fresco, tem pouco odor, tem pouca mosca. O que é importante dentro do manejo? Como é que é essa granja dele? É lâmina da água? É grelha? O que é importante para o produtor que está pensando em operar um biodigestor, pensando em manejo? O que muda? Então, é uma coisa assim, vai de cada projeto, porque mesmo projetos de lâmina d'água, se você pegar aqui essa estrutura dessa granja, os fossos mais antigos, eles tinham uma retenção muito maior. Então, o acúmulo de água do sistema, quanto mais antigo, geralmente ele tem mais água que é utilizada, porque faz a lâmina d'água. Então, assim, na hora de dimensionar, inclusive os dispositivos aqui do projeto, sistema de decantação, as caixas de passagem, a gente deve considerar sempre essa questão da estrutura civil da granja. Então, é uma coisa que não tem uma receita de bolo, cada projeto é único, assim. Na prática, vai mudar a produção de biogás dele, se ele usa grelha, se ele usa lâmina da água ou não? Com toda certeza, assim, você tem uma diferença. É muito mais fácil você ter um manejo controlado, ter mais eficiência no manejo com um projeto onde é lâmina d'água. Onde é o sistema grelhado, o produtor vai ter uma facilidade muito maior na operação da granja, você reduz a demanda de mão de obra. Por outro lado, vai tornar um pouco mais complexo a parte de manejo, pensando no tratamento dos dejetos e na produção de gás. Por quê? Você vai ter que ter um cuidado, porque o fosso você não pode liberar ele todos os dias. Então você vai ter que fazer um planejamento de como você vai trabalhar com esses fossos. Cada empresa de integradora ou cooperativa, ela tem um padrão construtivo. Então, tem empresas que trabalham com fosso com 40 centímetros de profundidade, tem empresas que estão colocando em 1 metro de profundidade. Então a gente já encontrou fosso de 40 centímetros a 1 metro no campo. Então, isso influencia no tempo que o resíduo está ali armazenado. Exatamente, o tempo que o resíduo vai estar armazenado, porque não adianta você pensar no controle máximo do biodigestor, você causar um problema de sanidade dentro da propriedade. Existem algumas questões relacionadas à saúde animal dentro da granja que você tem que respeitar. Isso são recomendações dos veterinários, de cada empresa, enfim. Então não tem como a gente desrespeitar isso. Então, o que a gente sempre busca fazer é entender a realidade do produtor e, em função disso, definir qual vai ser o plano de manejo para a propriedade e quais são os dispositivos que vão entrar no sistema. Tem situações onde o manejo prejudica muito a produção de biogás ou chega a paralisar, a colapsar o biodigestor, cara? Com toda certeza. Para mim é óbvio, mas de repente para quem está assistindo não tem essa consciência, o que acontece, o que faz, como é que você orienta os projetos seus? Assim, é uma coisa muito individualizada, mas eu vou tentar exemplificar aqui uma situação que eu vivenciei há algum tempo atrás. Era um projeto, não era um projeto da minha empresa, o projeto já era existente, inclusive antes de eu tomar a iniciativa de empreender. E o produtor estava lá, o gerador operando ali 3, 4 horas por dia. E aí eu busquei passar qual era... Ele queria fazer um segundo biodigestor, não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, olha, pela quantidade de animais, ele teria que estar com a geração ali acima de 10 horas por dia de média. E só estava gerando 3. Só estava gerando 3 a 4 horas. Então a gente fez algumas intervenções e o principal erro dele estava relacionado ao manejo. Velocidade de escoamento que o esterco entrava no bio e a periodicidade que ele alimentava o biodigestor. Então, dentro das condições construtivas dele, nós mudamos esse manejo. O que tem a ver a velocidade? Desculpa. Dependendo da velocidade de escoamento, você causa um processo como se estivesse lavando o biodigestor. O material, se ele entra com uma velocidade muito grande, você pode causar isso. Ele era lâmina da água ou fosso? Não, fosso. Fosso. Então ele soltava tudo de uma vez, causava uma agitação, literalmente uma lavagem, melhor dizendo que ele estava lavando o biodigestor dele. Então, ele liberava lá a cada X dias tal, liberava um volume muito grande que ele lavava o biodigestor dele. E era por conta disso que ele não estava obtendo um bom resultado. E assim a gente conseguiu ter um resultado ali para ele ali, que ele saiu de 3 para 10 a 12 horas de média, sem gastar dinheiro, apenas com mudanças de manejo. Então assim, é muito individual de cada projeto, que nem aqui você tem carcaça, ao fundo que está o triturador de carcaça. Vamos lá, dá uma olhada. Aqui tem um equipamento, né, para sanitização. Que é um equipamento modelo, né? A gente já passou por umas granjas aí que só trituram. Exatamente. Esse equipamento aqui
É uma empresa aí que é parceira nossa, a gente recomenda, é uma empresa muito séria. Aham. Eles têm esse equipamento patenteado deles. Tem um sistema de sanitização que ele atende aquelas 2 horas de aquecimento ali a 70 graus. Então isso aí permite que você faça essa eliminação de patógenos e você atenda ali as recomendações, e principalmente da Embrapa, né? Na prática, vem a carcaça, ele coloca aqui, sobe lá em cima, derruba. Aqui é o triturador e aqui embaixo o sanitizador. Exatamente. Então, assim, ó, eu diria assim que essa combinação entre o biodigestor e o triturador de carcaça é uma opinião particular minha, obviamente, mas eu acredito que seja um dos maiores benefícios que se teve para a suinocultura nos últimos anos. Quando você pega a destinação de carcaça num sistema convencional, que o produtor coloca na compostagem com maravilha, pica o porco lá, que é bem conhecido por todo mundo, a minha visão é o serviço mais difícil, é o pior serviço que tem no campo, não é nem na suinocultura. Porque você picar um animal, às vezes morreu um animal de 120 quilos, 5 horas da tarde, você só viu no outro dia ou pela manhã, quando você foi iniciar os trabalhos na granja. Então, é um trabalho difícil mão de obra, insalubre. E isso veio para contribuir com a vida do produtor, melhoria na qualidade de vida, facilidade. E essa carcaça, que antes era um grande problema para ele, ela acaba se convertendo em mais uma fonte para a produção de gás, que vai gerar energia elétrica ali para atender as demandas da propriedade. Tá. Então, essa combinação de utilização de carcaça com biodigestor, a meu ver, foi uma das grandes melhorias que nós tivemos nos últimos anos aí na suinocultura. O que é esse barulho de água que a gente está ouvindo? Esse aqui é um sistema de recirculação que a gente trabalha na Master. Então, se você ver ali, a gente tem agitação mecânica, até um tema que a gente comentou no podcast, né? Nós temos... Cada projeto da Master, ele é único, assim. Então, a gente tem projetos que trabalham exclusivamente apenas com recirculação hidráulica. Nós temos projetos que trabalham exclusivamente com agitação mecânica. E nós temos projetos que combinam agitação mecânica com recirculação hidráulica. Este aqui é um dos projetos nossos que combina esses dois elementos para aumentar a eficiência aí dentro do biodigestor. Não só a eficiência na produção de gás, quanto no tratamento do material. Uhum. E agora nós estamos... incluímos também um terceiro material aqui. Tem um soro de leite aqui que está sendo utilizado também no processo de tratamento aqui nessa propriedade. Então a gente está combinando aqui esterco de suíno, carcaça de animais... por onde? O soro de leite que eu não vi tanque? Não abatido, está logo aqui do lado. Ah, tá. Então assim, o biodigestor tem mais de uma entrada, então está ali do lado. De alimenta direto no biodigestor. De alimenta direto no biodigestor. Exatamente. E aí, o que acontece, Ricardo? Quando você está no... Cara, você otimizou muito espaço aqui, né? A gente procurou, assim, procurar o máximo de eficiência, o máximo de conversão, né, para geração de energia aqui para o nosso cliente, aproveitando a área útil dele. Mas, assim, uma coisa bacana, assim, ainda dando sequência na questão do manejo. Quando você pega aqui, você está com um material que você está alimentando rico em proteína, que isso vai impactar na relação carbono-nitrogênio-biodigestor. Sim. Aí você tem também outro material ali, que é o soro do leite, que ele é um material com a característica, assim, que o impacto que ele traz na produção de gás ele é imediato, é muito rápido. Isso também vai influenciar no manejo, como ele vai alimentar o biodigestor. Então aqui nós estamos conduzindo um experimento científico, que até outro dia eu comentei para você. Uma das coisas que mais me dava prazer no trabalho da Master é a gente poder estar pegando aquilo que é lá do laboratório, aquilo da pesquisa científica e aplicando aqui na prática. E aqui nós estamos trabalhando essa codigestão aqui com 3 elementos diferentes, mas se você aumenta o teor de carcaça, você causa um impacto no aumento do sulfídrico. Quando você coloca em determinadas concentrações, o soro diminui muito o metano, aumenta o CO2. Ele mexe o pH, não mexe? Ele também vai acabar impactando o pH. Mas o esterco de suíno ele é muito alcalino, então por isso que você tem que equilibrar na balança. Por isso que a gente atua como nutricionista aqui do biodigestor, né? Para conciliar, para que a dosagem de soro e de carcaça não prejudique o sistema. Que ela só contribua melhorando a condição das bactérias e alimentando melhor ali as bactérias. Quanto tempo tem esse biodigestor? Esse aqui o biodigestor entrou em operação em fevereiro
e a usina, a geração de energia entrou em operação em abril. Agora, faz pouco tempo. É recente. Esse biodigestor, você se lembra o tamanho dele? Esse biodigestor aqui, ele tem 40 por 22, salvo engano. Para mim é óbvio, mas por que a agitação, nesse caso, é importante? Em outros casos, você, inclusive lá no podcast, você comentou isso. Ó, tem situações que eu não uso agitação. Exatamente. Então, tudo vai depender, assim, se tem um sistema de separação de sólidos, se você... A recirculação hidráulica, você tem que trabalhar mais horas no dia de operação. Então, você vai ter um consumo... Para você ter o mesmo resultado que você tem com a agitação mecânica, você tem que ter uma quantidade maior de horas trabalhado. E quando você está com a recirculação hidráulica, você reduz a agitação mecânica, ela provoca a recirculação transversal. Então, assim, que nem esse bio, que ele tem pouco mais, 40 metros ou um pouco mais, não tenho bem certeza agora nas dimensões, mas ele é um bio curto. Mas por quê? É o espaço. Aquela cerca que você vê lá no fundo, tem uma estrada de 4 metros que passa atrás da cerca e acabou a propriedade. Caramba. Então, assim, é muito compacto o espaço. Então, a gente fez o que era possível nas condições que o cliente tinha de espaço aqui na propriedade. Por volume de resíduo que ele recebe. Exatamente. A gente buscou tirar o melhor em termos de eficiência no tratamento dos resíduos que ele tem na propriedade e aproveitamento de espaço. Como é que funciona o dia a dia do produtor com essa planta? Quais cuidados, qual que é o serviço que ele tem no dia a dia de operar uma planta de biogás como essa? Então, assim, ó, o produtor, alguns momentos no dia, obrigatoriamente, ele precisa vir no biodigestor, pelo menos 1 ou 2 vezes ao dia, dar uma volta ao redor, ver se não tem alguma avaria, ver como está a válvula de segurança. Ele precisa estar de olho. Mas intervenção propriamente dita é muito difícil o produtor necessitar fazer na parte do biodigestor. Avaria, você fala furinho, essas coisas? Eventualmente é muito difícil acontecer, mas escapou um animal, um gado, pisou na lona. Isso é uma coisa que pode acontecer. Às vezes faltou água na válvula de alívio de pressão, talvez alguma coisa nesse sentido, e simplesmente todo o gás do biodigestor vazou. Aí ele liga lá o motor não funciona, ele está sem gás, porque faltou água na válvula. Então, embora seja automático, é necessária essa verificação diária. Da mesma forma que um veículo. Você tem o carro, você tem que fazer a conferência de óleo, calibração dos pneus, né? Esse tubo aqui é esperando a possibilidade de um novo agitador para tirar resíduo? Exatamente. A gente tem esse tubo aqui, ele é um segundo acesso para agitação mecânica. Tá. Por padrão, o que acontece? Biogás, não tem como você fazer puxadinho. É diferente da estrutura civil. Você faz um barracão de 20 por 30, se o terreno é maior, você pode ampliar 10 metros o barracão. Você faz ele 30 por 30. Já num biodigestor não tem como fazer puxadinho. Então, todos os equipamentos que a gente projetou para esse projeto, ainda que o produtor não vá fazer de imediato, nós temos que deixar todos os acessos, seja para agitação mecânica, retirada de lodo, recirculação hidráulica, tratamento do gás, utilização de outros resíduos complementares aqui para aumento da produção de gás. Então, tudo isso tem que ser pensado antes. Então, aqui tem essa entrada, não está utilizando. Pelo que nós temos observado, nós não vamos necessitar, a princípio, aí, de ter um segundo agitador mecânico nesse projeto. Eu pensei que estava com 2, um de cada lado. Não. É apenas um agitador mecânico. E o hidráulico? E o hidráulico. Como é que é o hidráulico? O hidráulico ele tem um sistema de captação em alguns pontos ali que são estratégicos, que a gente identifica como estratégicos dentro do biodigestor. Você capta e distribui do fundo? Eu tenho alguns pontos estratégicos que a gente capta, mas isso é variável de cada projeto. Né? Entendi. É uma questão que é de engenharia nossa, que a gente muda de um projeto para o outro. Né? É o segredo de engenharia que eu estou tentando arrancar dele. Aí é segredo de engenharia. Aí tem que assinar o cheque, senão a gente não passa a informação. Tiago, a gente estava comentando um pouco antes sobre os diferentes tipos de lona, né? A pessoa vê a lona branca, vê a lona preta, uma lona que ela tem amarração, outra que parece mais redonda, não sei o quê. Vamos começar por quais tipos de lona a gente tem, cara? Então, assim, para trabalhar com biodigestor da suinocultura e bovinocultura nos projetos, para projetos de menor porte, basicamente a gente tem o PBDL, que é a geomembrana preta, que é essa aqui, e a gente tem o PVC. Então, assim, o PVC geralmente é branco e o PBDL preto. Então, quando você pega e faz um comparativo,
existe até uma defesa, né, do pessoal que trabalha com geomembrana de PVC para... Ah, mas o PBD, a lona de PAD, PBDL, a lona a cúpula do biodigestor não fica grande. Então você pode ver aqui, ó, essa aqui tem mais de 2,5 metros, essa cúpula, e a PBDL. Então, na verdade, o que vai determinar você ter um gasômetro num tamanho bom é a técnica da instalação e a qualidade do material que é utilizado. Então, um dos ganhos que a gente tem aí muito consideráveis é vida útil trabalhando com PBDL. Uhum. Então, assim, a gente tem num material, num PBDL de qualidade, com a instalação adequada, a gente deve durar aí no mínimo o dobro do que você trabalha com um PVC, em termos de durabilidade. Qual que é a expectativa de duração? Olha, este material que nós utilizamos tem biodigestores aí que tem aí cerca de 15 a 18 anos que utiliza esse mesmo material. Já foi tirada a lona, feita a limpeza e voltada a mesma lona para o local. Uhum. Projetos antigos aí que eu já me deparei no campo aí andando. E enquanto você vê PVC, pelo menos nos dias de hoje, você não vê PVC durar mais que 7 a 8 anos. Uhum. Isso, as melhores matérias-primas do mercado. Quando você pega um material de segunda linha do PVC de 4 a 5 anos, e é por isso que nós optamos por não trabalhar cúpula de biodigestor com PVC. Mas obviamente que isso é uma questão de cada projeto, né? Então, às vezes por uma questão estética, tudo mais. Quer colocar o logo da empresa, o logo da fazenda. No PVC tem como fazer isso, no PBDL é mais complexo fazer isso, né? Por quê? Porque esse material aqui a parte de você fazer impressão no PVC ela é mais fácil, né? Eu não tenho como fazer impressão nisso aqui. Por conta da impressão, tá. Eu posso fazer uma pintura nisso aqui. Uhum. Só que aí, assim, além do risco de você ressecar a lona, ela não vai dar um acabamento tão bom quanto é uma impressão num PVC, né? Uhum. Quanto tempo tá ficando resíduo dentro do teu biodigestor, cara? A gente trabalha com em todos os nossos projetos, nenhum tem TRH inferior a 30 dias, né? Inclusive aqui as composteiras antigas. Essas aí ele está aposentando aí, mas obviamente ele não vai desativá-las porque é uma emergência, né? Uhum. Se porventura der um problema no triturador de carcaça, qualquer problema que eventualmente ele tiver, ele tem essa salvaguarda aqui, mas o interesse dele é de não utilizar mais, né? Sim. Aqui nós temos uma coisa interessante aqui, Ricardo, na qualidade do material, né? Essa é uma da caixa de passagem, uma caixa de saída. Essa aqui é a caixa de passagem por onde sai aqui o digestato. Esse é um material muito estável, né? Nossa, o material sai numa excelente qualidade ali. Baixíssimo odor. Tiago, comenta um pouco sobre a desfurização biológica aqui pro pessoal. O que é esse caninho verde que está chegando no biodigestor? Então, uma das formas mais econômicas para você trabalhar, tem o melhor custo-benefício para você trabalhar o tratamento do biogás é com a injeção controlada de oxigênio dentro do biodigestor. Então esse aqui é um acesso para injeção de oxigênio que a gente faz. Com essa injeção de oxigênio, a gente vai ter aí uma estabilização, uma redução do sulfeto, né? Do sulfeto de hidrogênio do biodigestor. Do H2S. O H2S aí comumente que é o que conhecido. corrói, o que acaba com os motoradores, as partes metálicas como um todo. Legal. Exatamente. Legal. E ali? Aqui a gente tem Aqui é onde você falou que chega o soro? Exatamente. Você alimenta essa caixa d'água aqui? Exatamente. Então assim, a gente tem a caixa d'água principal, né, e uma caixa dosadora. Aqui nós estamos conduzindo um experimento para a gente definir qual vai ser o melhor regime de utilização do soro, para que a gente consiga conciliar aumento da produção de gás sem perder a qualidade no gás. Sem aumentar o CO2 e diminuir o metano, que é o que gera energia. Exatamente. E também a gente tem um pico, né, também de sulfídrico quando você coloca a carcaça, quando você coloca o soro. Então, assim, a gente está conciliando, a gente está definindo isso. Então, a gente faz um acompanhamento para ver as horas que está aumentando na produção de gás, as horas de operação do gerador, né, o que a gente ganha de gás, e também o impacto na qualidade do gás. Aí nós fazemos esse acompanhamento com o analisador de gás portátil, né? Então faz a alimentação, espera algumas horas, confere, vê para quanto foi o gás. Então a gente está em fase de definição para esse projeto. Então a gente está agora, nós temos outras dois clientes nossos que estão conduzindo esse teste. Todos são grandes com características diferentes. Essa aqui é uma creche, nós estamos conduzindo em duas grandes de terminação, uma que é 100% grelhada, outra que é
100% lâmina. Então tem diferentes tipos de você manejar a utilização desse soro. Então a gente está buscando equacionar para que a gente tenha um padrão para todos os projetos nossos. Ó, esse tipo de animal com essa característica construtiva da granja, a dosagem ideal de utilização do soro é essa. Aqui tá chegando o biogás, certo? Sim. E o resíduo também não? Aqui é a saída, né, do digestato ali em cima do biodigestor. Ah, aqui não tem caixa de passagem, nada. Não. Porque só passa o gás. Só passa o gás. Então aqui a gente tem a parte, toda a captação de gás nossa, ela é por baixo, né? E aqui vai pro motogerador lá. E ali sai para o motogerador e aqui para a válvula de alívio de pressão. Então, quando tem excedente de gás, ele vai sair pela válvula, não tem o risco de desancorar a lona. Legal, cara. E essa é a lagoa de digestato que ele já tinha. Já tinha. Essa lagoa ele fez há muitos anos, já tem em torno de 5 ou 6 anos aí já essa lagoa. Legal. Tiago, como é que é o teu projeto, cara? Tudo que a gente está vendo de obra civil aqui foi você que está incluído no teu projeto? O que está incluído, o que não está incluído hoje? A execução civil é, via de regra, o cliente que executa. Mas nós fornecemos todos os projetos e o acompanhamento de obra. Então nós fornecemos projeto estrutural, arquitetônico, tiramos RT da obra e fazemos o acompanhamento. A obra civil, como você pode ver, não são estruturas complexas aqui. Então você consegue mão de obra local. Casa de máquina e tal. Abrigo de gerador, abrigo de equipamentos, bases, caixas de passagem. Então são estruturas que uma empresa local ou um mestre de obras local tem condições de executar e por um valor mais acessível. Alguns casos o produtor opta não, mesmo pagando a mais pela bitributação, né, da contratação terceirizada de mão de obra da parte civil, o produtor opta por fazer um contrato exclusivo para que a gente entregue toda a obra. Mas acaba que a gente contrata uma empresa, subcontrata uma empresa local para fazer essa civil. Legal, cara, legal. Luiz Thiago, explica um pouquinho o que está acontecendo aqui na lagoa agora para nós. Então, Ricardo, essa lagoa ela já tem cerca de 5 anos e o biodigestor foi instalado, foi concluída a obra há alguns meses. E como ela já estava com muito assoreado, o produtor estava com dificuldades para parte do bombeamento dele, do sistema de irrigação, ele decidiu agora fazer esse trabalho e retirar todo esse lodo que estava acumulado aí nessa lagoa, que é material aí que está sedimentado e estava prejudicando aí a operação do sistema. Por que ele está fazendo isso, cara? Primeiro que ele vai ter mais eficiência no processo de estabilização da lagoa. Segundo que ele vai aproveitar, ter o aproveitamento útil melhor do armazenamento do digestato, do biofertilizante. Porque ele estava com quase 50% do volume útil assoreado. Então até por conta disso ele tem que trabalhar com esses dois implementos simultaneamente. O trator ali com a hélice, com a haste ali agitando, para que ele consiga diluir aquele material que está sedimentado no fundo. E um caminhão com o sistema de distribuidor de esterqueira, distribuidor de esterco, para captar esse material. Isso que eu ia te perguntar, a fertirrigação que você falou é pelo caminhão distribuidor? Não. Ele tem bombeamento? Ele tem um sistema... A parte daqui? Não. Autopropelido, sim, ele tem a captação no fundo. Ah, tá, por isso que eu não tô vendo. São 18 alqueires de fertirrigação de pastagem. Tudo com carretel. Shifton 85, a grama que ele utiliza. Então aqui a gente tem o abrigo gerador, né? Que é onde a gente começou o vídeo, se está no vídeo até agora. Sim. Vamos dar uma olhada nele, Thiago? Vamos dar uma olhada aqui dentro. Cara, olha que legal, sinalizaçõezinhas, tudo certinho, bonitinho. Porra! Então, uma característica bacana aí dos nossos projetos, todas as nossas instalações dentro de abrigo de gerador é tudo inox 304. Pintado, né, cara? Sim. A instalação predial, CV elétrica, toda executada pela nossa equipe. Então, é muito comum aí nos projetos que o produtor fecha gerador com uma empresa, biodigestor com outra, vira uma salada mista. E a maior parte do que você está vendo aqui, o produtor recebe os equipamentos, mas não a instalação. E a planta de biogás, ela é uma integração de dezenas de equipamentos e componentes. Fornecedores, então, o que a Master Biodigestores entrega para o cliente, além da engenharia, da assistência técnica com manejo e operação da planta, nós fazemos a integração de tudo que existe, que está dentro desse ecossistema aqui da planta de biogás. Então,
a empresa que fornece o grupo gerador, ela entrega a máquina sem o escapamento instalado. A máquina vem pelo fato de que cada propriedade é um cenário diferente, então não tem como eles fazerem o escapamento pronto, sim, padrão. Então vem o silenciador do escapamento, a flange, e a gente vem e adapta. Faz todas essas adaptações. Como é feita a ligação do sistema de compressão de gás com o cavalete aqui do grupo gerador. Então, existem uma série de detalhes aqui, ó, operacionais e de instalação, que fica difícil para o produtor rural que não tem experiência com biogás fazer essa instalação. Então, por conta disso, nós fazemos isso tudo dentro do nosso pacote de entregas, né? Tá. O biogás está lá naquela válvula de alívio que a gente acabou de ver, e ele está chegando por essa tubulação de cima. Exatamente. Esse aqui é o secador. Esse aqui ele chega nessa tubulação superior. Aqui é feito o resfriamento do gás. Nesse processo de resfriamento, a umidade que está em suspensão, ela condensa do biogás. Gelado. Na sequência tem o sistema de compressão, que ele faz com que eleve a pressão do gás na pressão indicada pelo fabricante. E aqui ele entra no cavalete do grupo motogerador, o gás. Qual que é a potência desse motogerador? Ele foi instalado aqui, essa aqui é uma planta de microgeração para 75 kW, mas esse grupo gerador ele chega até 130 kW de potência. Então aqueles produtores, principalmente bovinocultura leiteira, que às vezes um grupo gerador para 75 kW ele não é o suficiente, ao mesmo tempo um grupo gerador maior de 400 kVA seria muito grande, essa aqui é uma máquina ideal. Para aquele produtor que tem um consumo ali entre 90 e 110 kWh de consumo, essa é a máquina ideal. É um excelente custo-benefício. Traduz isso para número de animais, cara. Então, se a gente pensar em número de animais, produtor que tem ali até suinocultura, até 8 mil animais, regime de engorda, bovinocultura leiteira, produtor que tem ali até 500 cabeças, é um equipamento, até 400, 500 cabeças é um equipamento ideal. Uhum. Legal. Aqui você tem a desfurização que a gente estava falando lá em cima. Exatamente. Então, assim, a gente tem alguns equipamentos no mercado, referência, né? Como até outro dia foi lá no podcast, o nosso amigo Christian, tem um equipamento de última geração, com controles, sensores, que em tempo real faz a correção. Esse equipamento aqui é um equipamento mais otimizado, aqui está só o compressor e um rotâmetro aqui, né, que indica a vazão de oxigênio que nós estamos injetando. Mas assim, o controle da qualidade do biogás, ele é feita com a avaliação periódica do biogás. Analisador, analisa. Um analisador portátil, a gente vem uma vez por mês em média, faz uma análise do gás e em cima disso a gente parametriza se é necessário injetar mais ou menos ar. Como as condições de manejo da propriedade são semelhantes, você não tem tanta variação na qualidade do gás. Então, por isso a gente, de acordo com a época do ano, a gente vai aumentando ou diminuindo a injeção de oxigênio. O que mais tem aqui dentro? Você tem a parte de controle aqui, né? Tem a parte de automação. Então você viu que tem uma série de dispositivos na planta, agitação, recirculação, tudo mais. Então, pensando nisso e facilitar a vida do produtor, nós criamos um sistema de automação, o qual ele integra os equipamentos da planta de biogás. Que equipamentos, cara? Agitação, recirculação hidráulica, tratamento do biogás, secador, compressão. Então, de acordo com o projeto, nós fazemos uma programação do painel, jogamos ela no painel aqui de automação e aqui o produtor não tem a necessidade, por exemplo, de vir ligar o secador, de ligar a agitação mecânica. Então, tudo isso ele é feito com uma programação previamente estabelecida. Então, conforme a gente percebe a performance da planta, a gente pode mudar alguns parâmetros que a gente definiu aqui para a operação, em cada etapa do processo. E aqui? Esse aqui é um quadro geral, onde todas as cargas chegam aqui. Então eu tenho a opção de desligar, por exemplo, eu desligo esse painel, eu desligo só o gerador, eu desligo o triturador de carcaça, então eu tenho todas os componentes. A elétrica predial também está aqui. E esse aqui é o quadro de transferência automática
entre o gerador e entre a planta aqui, a propriedade e a rede. Então ele tem a opção, por exemplo, por conta desse equipamento, ele pode tanto injetar energia na rede, quanto se deu uma falha na rede da concessionária, ele pode trabalhar isolado. Então ele pode atender as cargas apenas da propriedade. Ele não vai ficar sem energia. Ele tem essa opção de trabalhar isolado, off-grid. Legal. Tiago, como é que funciona esse negócio de GD, de injetar na rede, ficar off-grid? Explica para nós aí. É só aqui não? Não. Nós temos mais um equipamento aqui fora. Tá. Que a gente tem o painel de proteção e seccionamento. Qual a função desse equipamento aqui? Ele faz a leitura das condições de operação da rede. Então ele identifica se porventura deu um pico de tensão na rede ou mesmo uma queda brusca de uma das fases ou das 3 fases. Então ele faz essa leitura. Então tem os parâmetros por norma previamente estabelecidos da Copel para a operação, né, tem os limites. E aqui o relé de proteção ele vai fazer essa leitura e ele vai atuar desarmando essa conexão com a rede da Copel. Se a planta ela foi configurada para que possa operar isolado, o que vai acontecer? O gerador ele abre, né? Ele desacopla, ele deixa de injetar na rede e ele passa a atuar só internamente aqui como um gerador de emergência para atender as necessidades do projeto, da propriedade como um todo. E toca a propriedade inteira. Toca a propriedade com bastante segurança. Legal. Essa é uma coisa assim, na suinocultura, é muito comum. Todo mundo tem a planta de geração na suinocultura, em especial terminação e creche. Geralmente o produtor tem uma capacidade de geração de energia muito superior ao consumo dele. Na bovinocultura leiteira nem sempre isso acontece, mas na suinocultura é mais comum acontecer. Legal. Cara, dentro daquela parte de automação que você falou ali, o que isso impacta no dia a dia do produtor? Então assim, a gente otimiza as horas que o produtor emprega na operação da planta. Então ele vai trabalhar menos para a operação. Então o produtor não tem que ficar a cada pouco mexendo ali, vou ligar o agitador, vou desligar. A gente tem um sistema que ele vai fazer isso tudo de forma coordenada, de acordo com a programação que nós estabelecemos. O próximo passo que a gente está em desenvolvimento é o sistema supervisório para que possa acompanhar remotamente pelo celular. Ele vai saber se o agitador está ligado, está desligado e tal. Então a gente está trabalhando nessa vertente agora para desenvolver esse sistema. Que massa, que massa. Inclusive, a nossa automação foi pensada já no sistema supervisório para monitoramento remoto. Legal, legal. Vamos ali para dentro. Comenta um pouco para nós, Thiago, sobre investimento, cara. Quanto que é o investimento numa planta dessa? Que você pode passar também, sabe? Assim, o custo de operação, essas coisas. O investimento de um projeto de microgeração, hoje, pensando na estrutura completa, biodigestor, grupo gerador, painel, projeto, estrutura civil, o investimento mínimo hoje é da ordem de R$800 mil. Tá. Aí o que vai determinar... Completo, igual a gente está vendo aqui. Igual a gente está vendo aqui. Aí o que vai determinar, obviamente, ele vai fazer um abrigo do gerador com laje, vai fazer uma porta de alumínio, alguma coisa desse sentido, ele vai aumentando, 5, 10, 15, 20 mil, a estrutura, por exemplo, um abrigo para o triturador de carcaça. Tem produtores que fazem uma estrutura bonita, mas de madeira, mais simples. Então ele gasta menos. Então, aí você tem o detalhe que ele pode sair de 800 mil para 1 milhão, 1 milhão e 100, 1 milhão e 200, enfim. Mas a gente está falando do que tipo de produtor, cara? Quantos animais, quando a gente está falando de bovinocultura, suinocultura? Só para a gente ter uma ideia de porte. Olha, a planta de biogás, ela é uma integração de dezenas de equipamentos animais, é o mínimo. Então, o que a Master Biogestores entrega para o cliente, um horizonte de financiamento aí de 10 anos, da engenharia, da assistência técnica, operação, manejo, operação vai determinar também. Nós fazemos aí bacana, quando você pega a suinocultura, é assim, que existe investimento dentro da planta, para quem tem 4 ou 6 mil animais, o investimento é ínfimo a diferença. Tanto que hoje nós não projetamos biodigestor para 4 mil animais, nós já fazemos para 6 mil animais, para terminação. Porque a diferença basicamente vai só na quantidade de geomembrana. Porque toda a estrutura elétrica, civil é a mesma, grupo gerador é o mesmo, a painel, a automação, a nossa parte de logística também, instalação não muda. Vai gastar um pouco a mais de geomembrana para fazer um biodigestor maior. Legal. E aí você reduz vai melhorar o payback, ele reduz o tempo de investimento. E custo de operação, você tem ideia quanto que custa operar uma planta dessa?
A gente tem, assim, é que assim eu não posso balizar geral por todo mundo, né? Porque varia de projeto para projeto. Então não posso colocar uma referência porque eu não sei se outros projetos vai ter o mesmo nível de eficiência, de pós-venda que a gente faz, de automação, que tudo isso aí vai influenciar, né? Sim. Então, se você tem uma planta que tem maior performance, naturalmente ela vai ter um menor custo operacional. Quantos operadores ele precisa aqui? Ele tem um funcionário, que ele é o que dá manutenção geral na granja, que hoje ele deve gastar em torno de 20 até 40 minutos do dia aqui na operação. Basicamente, se não tem nenhuma intercorrência na planta, ele vem aqui de 2 a 3 vezes no dia ali, passa 5 ou 10 minutos aqui dentro do abrigo do gerador, no momento que o gerador está parado, faz uma conferência do nível de óleo, verifica se a parte de secador de gás, todos os componentes eles estão funcionando. Então é mais uma conferência visual assim. Se eventualmente deu uma queda de energia, o gerador parou de funcionar e ele está com gás suficiente para manter rodando, ele tem que voltar, ver qual a condição da rede, se a tensão não está muito alta. Às vezes ele pode simplesmente ver que o gerador está com 75 de carga, ele baixa para 60 e mesmo com a tensão alta consegue operar. Legal. Então isso aí depende de uma intervenção manual. Legal. Cara, deixa uma última dica, um último conselho para o produtor, para a indústria que está pensando em colocar um projeto de biogás. A primeira pergunta que o produtor deve se fazer é a necessidade dele do ponto de vista de energia. Eu vou fazer um projeto, mas eu vou querer o gás para quê? Ele ter essa definição em mente, se ele vai apenas fazer um sistema de tratamento biogás, ou se ele realmente quer energia para ele utilizar na propriedade, ou até mesmo arrendar a usina para um comprador de energia elétrica. Então ele tem que ter essa definição. E do ponto de vista de definição para a execução da planta, a recomendação é que o produtor sempre procure uma empresa que tenha condições de fazer esse estudo que integra todos os elementos, toda a estrutura civil, as condições do terreno, todos os equipamentos que compõem aqui a planta, para que ele evite problemas na fase de construção e após o início da operação das atividades. Não deixar a ponta solta, né? Thiago, cara, eu quero agradecer você ter recebido a gente aqui. Eu que agradeço aí. Literalmente aberto as portas da sua planta de biogás para ajudar o setor a se desenvolver, mais produtores conhecerem, mais indústrias conhecerem todo o setor. E só tenho a agradecer, cara. Quer deixar os teus contatos? Então, nas redes sociais, nós somos da Master Biogestores, tanto no Instagram quanto no Facebook. Mais uma vez, obrigado. Um abraço. Até mais.